E a gente vai continuar falando sobre o G20. Após esses debates, os líderes aprovaram a declaração final. Repórter Álvaro Nocera com as últimas informações. Álvaro, quais são os destaques desta reta final da reunião do G20? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite para você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Países europeus pressionaram o Brasil por uma mudança no texto final do G20, principalmente depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis americanos contra a Rússia. O premier do Reino Unido, inclusive, Keir Starmer, disse que a guerra precisa parar e que era necessário incluir esta pauta na discussão do bloco. Com isso, o texto, que estava praticamente fechado, teve que passar por alterações. No texto final, que pertence ao Brasil, que foi divulgado agora à noite, ele tem 3 temas prioritários: acordos para o combate à fome e à pobreza, o enfrentamento às questões climáticas e a reforma da governança global com maior participação de países emergentes. A declaração final da cúpula do G20 também menciona a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas e também a guerra na Ucrânia. E tudo isso vem sendo muito discutido, principalmente com relação à soberania fiscal e à taxação de super ricos, algo que já vinha sendo conversado, discutido entre as principais economias do mundo. E para fechar, um outro ponto também citado é o alerta com relação à inteligência artificial. Então, os países demonstraram muita preocupação, principalmente com relação ao mercado de trabalho global. Thiago. Ok, Álvaro Nocera com mais detalhes sobre esse documento. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, chegando Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E são muitos os pontos, né, a serem discutidos nessa reunião, mas eu queria que você destacasse algumas vitórias da diplomacia brasileira em relação ao documento final e também essa discussão ampla que o G20 faz sobre a fome. Tudo bem, Dora? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, o principal, quer dizer, tem 2 pontos aí. Primeiro, o lançamento, na abertura, o presidente Lula deixou de lado os temas mais polêmicos, se referiu a eles, aos conflitos internacionais, de modo indireto e concentrou num assunto que interessa, a pauta que interessa ao Brasil e que, no fim, obteve a unanimidade, apesar da resistência inicial da Argentina, que é o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É uma aliança de adesão, quer dizer, as pessoas apoiarem não quer dizer que esteja resolvido o problema de como é que vai se fazer esse enfrentamento, qual é o financiamento, de que maneira vai conseguir esse dinheiro, como é que isso vai ser implementado, mas de qualquer maneira, um documento desse tipo, uma reunião desse tipo, ela não é para resolver as questões, mas para indicar a preocupação e, sobretudo, união dos países. E aí vem um outro segundo ponto que eu acho que venceu a diplomacia brasileira, que era a divergência em relação à citação Já, Dora, complementa, vou passar para o Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite para você. Essas discussões feitas no âmbito do G20 e é saber o que a Dora falava, né? Saber como que essas discussões vão sair do papel proximamente, se é que vão sair, não é, Koba? Bem-vindo. Olha, boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos acompanham, a Dora Kramer também. Thiago, é sempre muito bonito falar em acabar com a fome e líderes mundiais se unirem, assinarem algo nesse sentido também é muito lindo. A questão é como isso vai ser levado à prática. Daqui quanto tempo a gente pode conferir se isso teve algum efeito ou não? Porque só aqui no Brasil, no território brasileiro, se a gente se lembrar dos primeiros governos do presidente Lula, já havia essa expectativa, essa bandeira de se acabar com a fome. A gente tinha, inclusive, uma relação muito próxima do Brasil com países africanos neste sentido e que depois não levaram a muito efeito. Aqui no Brasil mesmo, há 2 anos, essas mesmas pessoas diziam que a gente tinha que acabar com a fome no território brasileiro. Ou seja, se a gente ainda tem fome para acabar no território brasileiro, como é que a gente quer acabar com a fome no mundo? Proponente que é o governo brasileiro disso a tantos outros países, os mais importantes, estamos falando das 20 maiores economias mundiais. E não só acabar com a fome, esses outros projetos também, que aí já mexem um pouco mais com as questões ideológicas, a taxação dos super ricos sendo assinada no texto final, né? Isso tem muito a ver com
a ideologia também de quem propõe. A taxação do super rico é, na verdade, um projeto que visa, de alguma maneira, mitigar o poder do capitalismo e da livre negociação, do livre comércio mundo afora. Este outro projeto eu acho até mais difícil, porque em algum momento isso vai esbarrar com a soberania de todos os países e, mais do que isso, com a opinião dos parlamentares, os representantes de cada um desses países, que no final das contas, só eles é que em cada um dos seus territórios poderão dizer se isso vai adiante ou não. A gente precisa sempre lembrar que estamos falando, na maioria desses países, de países democráticos.